E o nosso estudo de hoje, ele é muito importante porque ele fala sobre aquilo que mais marcou a minha vida e com certeza a vida de vocês, que é o poder que há no nome de Jesus. Tem uma canção do Asaf Borba que ele gravou provavelmente em vários discos. Vocês são como eu, que não tem nenhuma criança, nós somos da época do disco. Né? Tem muita gente que me assiste na internet que fala, disco? O que é isso? Pesquise, dê um Google aí. Mas nós somos da época do disco e ele gravou uma música que é O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome... Ah, que canção linda! E é sobre isso, tá? E se eu puder colocar aqui um título provocativo, tá? Um título provocativo, eu colocaria assim, o nome de Jesus não é um amuleto. Porque infelizmente hoje que a gente vê, é muita gente, obviamente não todos, usando o nome de Jesus como um amuleto. Não é? Vocês já viram isso? Não na igreja. No mundo. O cara vai no bar, pega uma cachaça, e ele joga a cachaça pro santo, que é um ato da Umbanda, né? Dá lá pro Zé Pilintra, daí ele fala, vou beber minha cachaça porque eu também sou filho de Deus. Não é? Não é, ali está demonstrando que ele não é filho de Deus, que ele é filho do diabo, que é o filho do diabo que faz isso. Mas ele se usurpa de uma posição que não é dele, porque é isso, é um usurpador do reino. Sobre isso que a gente vai falar. O texto é em Atos 19, um dos textos mais incríveis que existem na face da terra. Abram em Atos 19, verso 11, mas primeiro, eu tô com uma sede, tia Maristela. E ninguém me traz água nesse projeto. Ô, tio Tito! Aqui, estou obrigado! de volta. Tava viajando? Voltei. Eu fiz propaganda. Ô, Tito, uns 2 estudos, mas estou de volta. eu fiz propaganda de que você entregava os seus produtos pessoalmente e agora você não para de viajar. Não, mas vou... Às terça-feira aqui... Compre as caixas d'água do Tito, mas agora ele vai mandar pelo Mercado Livre. Manda pelo motoqueiro do iFood, Tito. Eu não vou perder o Tito aqui, não. O Tito é figura folclórica, figura emblemática do estudo. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 19, 11. Na verdade, o estudo está no 13, tá? Mas eu preciso ler o 11 porque vai fazer mais sentido para vocês. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Gosta dessa frase, hein? Hã? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Né? Se a gente tirar o pelas mãos de Paulo, vai sobrar a frase líquida. Deus fazia milagres extraordinários. Essa é a frase líquida, não é? A gente vai colocar o agente humano que está sendo usado por Deus, que é a ferramenta, né? O apóstolo Paulo. Hoje a gente vê muita igreja, hoje que tem o pastor poderoso. Venha no culto, porque o pastor fulano de tal faz milagres. O servo de Deus, as mãos poderosas e tal. A gente tem que tomar cuidado, tá? Isso, na minha opinião, é a usurpação do dom, do nome, do poder de Deus. A gente vai falar sobre isso. A ponto, vejam isso, irmãos, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então eu vou fazer isso também, vou pegar meu lenço aqui cheio de catota e vou dar para um diácono levar nos enfermos no hospital. Meu irmão, se tu é igual Paulo, tenta, mas se tu é igual eu, comedor de feijão, orelha seca, vai dar ruim. É perigoso o lenço voltar com um demônio, uma doença para tu pegar ainda. Mas a gente quer comparar a nossa estrutura de hoje com a estrutura dos apóstolos. Não tem, é impossível. Você pode orar, jejuar, você pode fazer o que você quiser, não consegue. Por quê? Paulo é especial? Não. O tempo que Paulo viveu é diferente. É diferente. É o tempo da igreja primitiva, não tinha rede social, internet, não tinha distração. Eles vendiam tudo que eles tinham, viviam em uma comuna, viviam em um kibbutz. Então, assim, eles não tinham nenhuma outra pretensão de nada. A gente ora, jejua, mas a gente tem nosso carro, a gente tem nosso Instagram, a gente vai no shopping comer um negocinho. Eu não tô, pelo amor de Deus, irmãos. Toda terça a gente sai comer alguma coisa aqui depois disso tudo. Não tô falando que isso é errado. Eu tô falando que pra gente tentar chegar no nível de um apóstolo Paulo,
Não sei o que a gente tem que fazer. Entendeu? Ou no nível dos nossos pais na fé. Da geração aí, vou pegar um Martinho Lutero, pegar um John Wesley. Eles estão num nível melhor, muito melhor que nós, e eles ainda estavam num nível muito pior do que o apóstolo Paulo. Porque quanto mais distante do ponto inicial do cristianismo, mais fraco o evangelho vai ficando. Isso é bíblico. Com o passar do tempo, a apostasia vai tomando conta. Os últimos tempos, o amor se esfriará de quase todos e vai vir o fim. Então a gente tem um fogo ardente no século I, no ponto inicial da igreja, e vai se dissipando até a volta de Jesus. Vai chegar um momento que vai ser tão ruim, o evangelho você vai ter... Eu já estou numa fase que eu tô... Me perdoem os irmãos, me perdoem quem assiste. Eu estou com nojo de certos crentes, nojo de certas irmãs, certos irmãos, pastores, se vestindo igual cantorzinho sertanejo, com a calça embalada a vácuo, sabe? Um linguajar chulo, umas pastoras tudo metida a popozuda, tudo com os beiços, com tatuagem. Não sou contra tatuagem, não sou contra beiço, não sou contra nada. Eu só acho que cada coisa no seu lugar. Pastor tem que ter postura de pastor tem que ter carro de pastor. Ah, mas o meu pastor tem um carro de 1 milhão. O seu pastor é um empresário, é um milionário, ele comprou com o dinheiro dele? Ele pode ter o carro que ele quiser. Não, o meu pastor só é pastor. Toda a prementa dele, todo o dinheiro dele vem da igreja. Tá errado. Tá errado. E acabou. É simples assim. Ah, eu não concordo contigo. Meu irmão, pula pro lado de lá. Pro lado de cá é só para quem concorda. Apaga a luz, depois fecha a porta. Então é exatamente isso. Então o reino de Deus, cada dia que passa, vai estar mais complicado. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé... Cuide para que não caia. 2 estarão num campo, um será levado, outro ficará. 2 estarão numa cama, marido e mulher. Um será levado, o outro ficará. Dentro da mesma casa. Filho trairá pai, pai trairá filho. Irmão matará irmão. Esse é o fim dos tempos, tá? E já está acontecendo. Fiquem espertos. Ai, pastor, é tão difícil. Pede para Jesus voltar logo para você ir logo com ele. Pede, vai. Não é? Eu falo para Jesus, se o senhor quiser me levar, eu tô prontinho, só não estraga o rosto para o velório não ficar com o caixão tampa fechada. Eu quero ficar bonitinho, eu quero ficar igual aquele irmão da quadrangular do velório lá, que eu fui no velório do irmão da quadrangular, todo mundo triste e ele era o único feliz do velório, o morto. O morto era o único feliz. Todo mundo chorando. Cheguei lá, o morto tava bonito, rapaz, pentearam o cabelo dele, ele tava sorridente, com a mãozinha aqui assim, com uma camisa passada no vapor, felizinho, e eu olhando a viúva chorando, os filhos chorando, os irmãos chorando, o pastor dele chorando, todo mundo, e ele feliz, e eu falei, olha aí, ó, é isso aí que eu quero. Porque ele amanhã, ele tá nos braços de Jesus, e você, meu irmão? Tu tá lascado, pagando boleto, enfrentando o trânsito da EFAP, saindo no Chapecó 1000 graus. Cara parando na mão dupla. Cara parando na mão dupla com pisca-alerta, ele nunca mais vai passar por isso. Ele já foi. Jesus! Voltamos pro texto, vamos lá. E esses da fila dupla não vão, então? Esses da fila dupla, atenção, hein? Não se amaldiçoa, porque de vez em quando tu faz, tá? A Francine é do Paraná, mas ela tá bem chapecoense. Uber para, não quer saber, se desembarca. Não, mas assim, ó, Tito, aí, ó, eu vou defender quem faz isso. O que eu penso? Tipo o Uber. Você tá chovendo. O cara tá trabalhando, assim, ó, é só embarque e desembarque. A gente tem que entender. Eu moro do lado de 2 escolas, né? Eu moro do lado do Alfa e do Dom Bosco. Gente, 12:00 e 5 da tarde, aquilo ali é o abominável da desolação. Eu jamais na minha vida vou reclamar, buzinar. Por quê? Porque eu já fui pai que levou criança pequena na escola. Tu ainda é pai que leva criança pequena na escola. Viu? Só um pai que tem que trabalhar e levar a criança no mesmo horário, que nem almoça, engole a comida, tem que ir pra escola, levar a criança, ir pro trabalho. Gente, você tem que ter compaixão desse povo. Ah, mas estão trancando das ruas. Vai por outra rua, irmão. Tenha compaixão. Aí o meu senso cristão fala mais alto. Agora, gente que para entrar em boteco, para entrar em lojinha, mulher que para o carro na avenida para entrar em lojinha, pegar Conde. Se você faz isso, se você mora em Chapecó, cuidado, tu tá perdendo a tua salvação. Voltando pro texto, verso 3, aqui tá no meu texto. E alguns judeus exorcistas ambulantes, já é engraçado por si só, já é engraçado por si só, né? Já tá tudo errado, é judeu, é exorcista e é ambulante. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus
sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Seria cômico se não fosse trágico. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. É tipo filho do pastor. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem que são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles e dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos, e esse nus e feridos tem um sentido importante para nós nesse estudo, fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. Éfeso é o lugar onde tinha maior quantidade de bruxaria e satanismo. Paulo estava em missão especial em Éfeso, de batalha espiritual. Foi em Éfeso que ele expulsou o espírito da jovem adivinhadora. Éfeso era o lugar que tinha maior quantidade de literatura maligna. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras, dizendo, olha, eu sou um pecador, eu sou um bruxo, eu sou um satanista, eu sou um profano. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Um denário é o salário de um dia de trabalho. 50.000 dias de trabalho era o valor da quantidade de livros de magia que foram queimados naquele dia. Por quê? Porque o nome de Jesus não se empresta na boca de crente usurpador, de falso crente, de bandido disfarçado de pastor, de filho de pastor. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, esse texto por si só, irmãos. A gente vê casos, né? Não longe da gente, de filho de pastor que engravida a mulher, que não é a mulher dele, daí foge, daí vai para outra cidade, aí abre uma igreja lá. Não, ele foi em missão, foi abrir uma igreja lá. Quem é do meio sabe que estava em pecado, adulterou, traiu, foi embora. Sabe, é esse tipo de gente que demônio está pronto para destruir a vida. E por que os demônios não destroem a vida deles hoje? Porque se destruir hoje, não tem impacto nenhum. O cara não vale nada. O demônio espera o cara crescer para expor, para humilhar, para destruir. Que essas pessoas se arrependam enquanto há tempo. Para que os filhos deles não sofram. Para que não seja vergonha para o evangelho. Quando eu olho para isso, a frase que fica na minha cabeça, com certeza de vocês também, é: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Entendeu? Quem é você? O fato, esse texto aí dos falsos exorcistas judeus ou os exorcistas ambulantes, era comum na época, tá? Lembrando que o judaísmo tem exorcismo e eles exorcizam conjurando os demônios, ou seja, usando frases e palavras da Bíblia que eles entendem que são palavras poderosas. É como se eles pegassem uma frase de Moisés e jogassem sobre o demônio, conjurando aquele demônio com palavras mágicas. Tá? Que inclusive é o mesmo formato da magia. Na bruxaria, os bruxos fazem encantamentos. Os encantamentos e as mandigas são frases conjuradas. Por exemplo, aquelas canções de criança, do ciranda, cirandinha, aquelas coisas, são conjurações ou conjuramentos? Não sei, pesquisem. São conjuros mágicos, tá? São frases cantadas para jogar feitiço às pessoas. E os judeus faziam exatamente a mesma coisa. E aqui esse texto nos mostra algo muito, muito interessante. Que são homens tentando se valer de um poder que não lhes é próprio. Tá? E aqui que nós vamos entrar. Essa é a nossa linha de hoje, né? Eles não estavam rendidos a Jesus. Eles não eram nem discípulos de Jesus. Eles não estavam debaixo do senhorio de Jesus. Eles apenas tentaram usar o nome de Jesus como um instrumento de poder. E essa frase mostra isso, né? Que a gente leu no verso 13. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eu posso até trocar a quem Paulo prega para que o entendimento fique melhor. Esconjuro-vos por Jesus que Paulo conhece. Eu não. Esconjuro-vos por Jesus que Paulo é servo. Eu não sou.
Entendeu? Então, esse é o grande lance. E que hoje muita gente vive isso. Né? Muita gente da igreja vive isso. Vai para a igreja, usa o nome... Não, em nome de Jesus vai dar certo. Eu já contei para vocês, eu conheci um pastor, vou colocar aspas, tá? No pronome, pastor, que ele importava boné falsificado da China, da Nike, roupa falsificada, e ele colocava na nota, no romanei de carga, que era touca de banho, que era essas coisinhas, e ele colocava os funcionários dele para orar, funcionários inclusive que não eram nem crentes. A gente teve uma mulher de um irmão da luterana que começou a ir na nossa igreja e falou, ela disse, ela trabalhava nessa empresa, se aquele cara é crente, eu não sei quem é Satanás. Ela falou isso, porque ele obrigava os funcionários a orar para que cegasse os olhos da Receita Federal Brasileira. E usava isso em nome de Jesus. A minha pergunta é, ele é Paulo ou ele é um dos 7 filhos de Seva? Você entendeu? Ele usa o nome de Jesus, mas ele não conhece Jesus. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Não há associação entre Deus e o maligno. Não há entre o pai da mentira e o Deus que é a verdade. Então, essa história de Paulo é muito interessante, primeiro, porque Éfeso tinha o templo de Diana lá. Não é? Então tinha muita bruxaria, muita bruxaria. E aí o texto fala que Deus fazia milagres extraordinários pela mão de Paulo. Quando o povo começou a ver que Deus fazia milagres extraordinários pela mão de Paulo, eles sabiam que era Deus que estava fazendo milagres extraordinários? Não, eles olhavam e viam Paulo como um milagreiro extraordinário. Porque aos olhos comuns, você vê a pessoa... a gente erra, não erra? Você vê um pastor pregando no congresso, um aleijado andou, um cego enxergou, um mudo falou, aí você vai para casa e fala assim, meu, aquele pastor é uma bênção. Olha que homem de Deus que ele é. Gente, convida ele para ir na tua igreja, ele é uma bênção. Ele é uma benção? Ele é um canal de Deus. Mas a verdade é que quem fez tudo aquilo ali foi o Senhor. Aquele cara, sem Deus, ele não faz nada. Aquele cara, sem Deus, ele não consegue acordar de manhã. Então a gente atribui valor às pessoas porque para nós é comum, é o primeiro campo de identificação que é o pessoal, é o social, é onde os nossos olhos enxergam. E o ímpio, ele sempre vai dar valor a você, pelo que você faz. O ímpio te dá valor pelo que você tem, não pelo que você é. Se você tem um poder sobrenatural de fazer milagres extraordinários, você é alguém. Aí os filhos de Seva começaram a olhar Paulo com o poder extraordinário que ele demonstrava, que de fato não era dele, era de Deus, e começaram a pensar, é um bom negócio, imitar, copiar. Já pararam para pensar que em algum momento uma igreja resolveu pintar as paredes de preto? Por alguma razão. E deu certo, e foi legal, e aí todo mundo começou a copiar aquela igreja? Porque não foi uma revelação do Espírito Santo. Não foi. Só que essa igreja estava nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos a palavra igreja é church. Aí a pessoa que copiou aqui para o Brasil mudou o nome dele de igreja para church. Que não faz o menor sentido, porque nós falamos português. Mas você entendeu? É o filho de Seva. Não tô, se você é pastor, tem uma igreja preta e tá church, não estou te acusando de ser filho de Seva, mas é óbvio que é como se fosse isso. A pessoa que não tem aquele chamado específico, ele quer copiar o dom que Deus deu ao outro. Veja a diferença dos apóstolos. Quando Pedro olha para Jesus no meio do mar e Pedro fala, se és tu mesmo, me manda ir contigo. E Jesus fala, vem Pedro. Aí Pedro pisa na água e está sólida e ele vai andando. Tem mais 11 apóstolos no barco. Por que eles não foram atrás? Porque Jesus chamou, vem Pedro. Ele não falou, vem pessoal. Vem Pedro, João, Tiago, Felipe, venha. Não. Vem Pedro. Aquela palavra estava sobre a vida de Pedro. Então, o mar estava sólido debaixo dos pés de Pedro. Se João pisasse atrás, João se afogava. Tem revelação que está sobre a minha vida, não está sobre a sua. Ai, pastor, mas é tão legal o que Deus fez na sua vida. Mas é aquilo que Deus fez para mim. Busca a sua própria revelação, meu irmão. Várias pessoas chegavam para mim e falavam, você tem que ter uma plataforma no seu site igual do Thiago Brunet. Você não sei o que tem que ser igual não sei quem. Eu falei, irmão, essa revelação é dele. Esse chamado é dele. Hoje o que eu mais vejo nas redes sociais são... não são criadores de conteúdo, são copiadores de conteúdo. Você vê um conteúdo legal, daqui a pouco você vê 30 pessoas fazendo o mesmo conteúdo, copiando, literalmente copiando. A troco de quê? Você é admirado por aquilo que você não produz? Você é admirado por aquilo que você copia do outro? Não. Mas as pessoas acham que é. Então no mundo espiritual está acontecendo muito isso. Gente copiando gente, não é? Seja para bem ou seja para mal, seja por interesses outros. Quando começou os legendários, tem muito legendário aí no mundo,
Primeira coisa que eu falei, não vai demorar 2 anos, vão surgir grupos dissidentes dos legendários fazendo a mesma coisa, porque vão ver que o projeto é bom. Seja bom para o reino, seja bom para o bolso de quem organiza, o projeto é bom. Procure na internet quantos projetos saíram dos legendários e tem novos nomes, quantos tem? Vários. Quando começou o G12, que a visão não podia ser dividida, do G12 veio para o Brasil Mir 12 virou não sei o quê, hoje tem um monte de visão celular. É bom. Mas por que alguém não foi orar e buscou uma revelação própria? É isso. Cuidado quando você não tem uma revelação própria. O perigo que nós encontramos de usar Jesus sem pertencer a Jesus. Usar a revelação do outro sem que aquilo tenha sido dado a você. Quando aqueles homens disseram, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, essa frase ela vai mostrar o que nós vivemos hoje nas igrejas, que é a fé terceirizada. A fé terceirizada. É o que os nossos filhos passam. Eu, pastor, meus filhos terceirizam a minha fé. Não, eu creio em Jesus porque o meu pai crê. Meu pai diz que é bom, meu pai faz isso, eu faço também. E volta e meia eu tenho que chegar pro meu filho Mateus, que mora com a gente, chacoalhar ele e falar, ei, você, o que você crê? Qual que é a tua experiência com Deus? Para de viver na minha sombra espiritual. Vai ter sua experiência com Deus. Você precisa entender isso. Porque senão vai viver uma fé terceirizada. Eles não tinham experiência pessoal com Cristo, eles não tinham vida de rendição, eles não tinham aliança com Deus, eles não tinham obediência, eles não tinham nada. Eles só tinham uma informação religiosa. Paulo expulsa demônio em nome de Jesus, eu vou expulsar demônio em nome de Jesus. Pronto. É uma terceirização disso. Existe uma diferença, irmãos, enorme entre conhecer sobre Jesus e ser conhecido por Jesus. Porque Jesus já alertou isso, lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Observe que eles diziam, Senhor, Senhor, tinham linguagem religiosa, tinham discurso espiritual, eles tinham aparência de fé, era o filho do sacerdote, mas o demônio disse, eu não conheço vocês. Também lá em Mateus 7, 22 e 23, seguindo aqui a minha leitura, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que os filhos de Seva queriam fazer. Então Jesus dizendo, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que aconteceu ali em Atos 19, no episódio de Paulo e os 7 filhos de Seva, que o Espírito Santo nem se dignou a colocar o nome dos indivíduos, né, não merece ser nominado, é o que Jesus havia dito em Mateus 7, que isso aconteceria. É quase como se Jesus profetizasse em Mateus 7 e se cumprisse em Atos 19. Irmãos, o nome de Jesus ele não é uma fórmula mágica. Isso serve para nós, tá? Ai, não, em nome de Jesus o bolo não vai abatumar. Lá no Rio de Janeiro fala solar. Não. Em nome de Jesus o bolo não vai solar. Em nome de Jesus. A moça tem o sonho de casar ao ar livre, arrumou todo o campo, o ar livre, aí começa a frente fria vindo e nuvem de chuva. Aí ela começa, não, Satanás está repreendido. Em nome de Jesus não vai chover. Oi? Tipo, o inferno quer acabar com o teu casamento. Você é tão especial, o alecrim dourado, que o inferno veio, reuniu os monções, a frente fria do Uruguai, da Argentina, dos Andes, para chover no dia do teu casamento, para te fazer triste. Tão importante que a tua alegria, tua felicidade. Você entende? Como o crente, ele trata o nome de Jesus com preciosismo inadequado. Inadequado. Concordam comigo ou não? Na Bíblia, o nome não representa a indicação de uma pessoa. O nome representa um governo. Tá? Representa uma autoridade. Por isso que Jesus significa Ele é Deus. Yeshua significa Ele é Deus. É ele é tirado, uma corruptela, uma mutação do nome Yehoshua, que é Josué para nós em português, que é Ele é como Deus. O nome Josué, ele é como Deus. O nome Jesus, ele é Deus. Então é uma indicação de governo. Chegou Jesus na terra, ele é Deus. E
como ele representa esse caráter de autoridade, de governo, invocar o nome de Jesus não é apenas verbalizar uma expressão. Invocar o nome de Jesus é agir debaixo da autoridade de Cristo, em submissão ao senhorio de Cristo. Por isso que ele fala em Mateus 10, eu vos dou todo o poder e autoridade para expulsar demônios, para curar doenças e enfermidades, porque toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa, nos céus e na terra. Então, quando você usa o nome de Jesus, você está usando a autoridade de Cristo. Se você não está ligado, linkado, rendido a Ele, essa autoridade não tem valor. Por isso que o nome de Jesus não funciona como um amuleto. Ó. Então, hoje muita gente diz, né? Em nome de Jesus eu declaro. Em nome de Jesus eu determino. Em nome de Jesus eu tomo posse. Em nome de Jesus eu repreendo. Mas aí a minha pergunta é, essas pessoas, elas têm um coração rendido a Cristo? Quando Cristo requer alguma coisa delas, elas obedecem? Quando Cristo fala, então, já que você está usando meu nome para tudo, eu quero que você abra mão do seu carro e doe ele integralmente na obra missionária, porque o missionário lá no Agreste está precisando de um carro para fazer a obra. Você quitou seu carro, você está feliz, pagou a última parcela, agora vai e oferta, você usou seu carro há tantos anos, que foi o tempo de quitação, agora está quitado, você oferta seu carro lá no campo missionário. Ah não, Jesus, não. Mas por que você usa o nome de Jesus para tudo e quando o Jesus, dono do nome que você usa para tudo, te pede algo, você não faz? Isso prova que a autoridade no nome de Jesus na sua boca não tem valor nenhum, porque você não é rendido ao Cristo cujo se pese o nome Jesus na sua vida. A pergunta sempre vai ser essa, porque não existe autoridade espiritual verdadeira onde não existe submissão espiritual verdadeira. Se eu não sou submisso verdadeiramente a Deus, em nome de Jesus, autoridade nenhuma vai estar sobre a minha vida. Tá? E aí, talvez, cria dúvida para alguns, tipo assim, mas eu só sou um crente, eu só vou na igreja, só quero ir para o céu. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Nós estamos falando daqueles que usam verbalmente uma autoridade no nome de Jesus. Pra gente que é crente da igreja, tá tudo certo, não se preocupe. Você pode falar, né, em nome de Jesus, não tem problema nenhum. Tá? Até porque tem gente que usa até frases erradas. Me perguntaram ontem no Carlos Ribas Responde, o sangue de Jesus tem poder. É uma frase? É uma frase. Ela tem impacto? Nenhum. Por quê? Porque o sangue de Jesus é o elemento necessário para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Porque quando o homem começou a pecar, lá em Adão, né, Deus ensinou o sacrifício de um cordeiro e o sangue teria que ser usado como expiação desse pecado. Então, desde Adão até Jesus, o homem tinha que sacrificar um cordeiro, expiar o seu pecado. O que é expiar? Substituir, ocultar, através da morte de um animal inocente. O cordeiro é inocente, não peca. Eu transfiro os meus pecados para o cordeiro é morto, o sangue dele é apresentado diante de Deus como se eu tivesse morrido pelos meus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Só que chegou uma hora que o povo estava burlando isso, então Deus enviou o seu único filho como cordeiro de Deus para morrer na cruz, derramar todo o seu sangue para que nós fôssemos livres, limpos, lavados dos nossos pecados. Então o sangue de Jesus ele é poderoso, sim, para perdão dos pecados. Quantos entendem isso? Mas não adianta você querer expulsar um demônio pelo sangue de Jesus. Entendeu? Porque o sangue de Jesus é para me lavar dos pecados, é para me purificar, para me perdoar dos pecados. E aí se eu for expulsar o demônio pelo sangue de Jesus, eu estou querendo perdoar os pecados do demônio? É isso que você entende? Liturgicamente não faz sentido. Teologicamente não faz sentido. Mas eu já vi gente jogando água no demônio para expulsar, já vi gente jogando óleo, já vi gente pegando areia que trouxe de Israel para encostar no demônio. Enfim. Correr do demônio, esses dias alguém me contou que tiveram que... Correr do demônio? Ô Tito, liga o ar para mim aqui, Tito, que eu tô de blusa, faz favor. Foram numa casa e a pessoa, o demônio se manifestou na pessoa. E os dois crentes saíram de lá, correndo. Sim, mas eu conheço um monte, assim. Os dois crentes se mandaram. Eu já vi gente ficar endemoniado, o demônio partir para cima do pastor e o pastor falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada, tu aí, eu aqui. Já vi. Sabe o que está escrito na Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4, verso 7? Francine sabe decor? Fala aí, Fran. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Né? Esse é um dos segredos negligenciados por nós
Um dos segredos bíblicos que são negligenciados por nós. Eu estava conversando com a tia Maricela, com o tio Tito antes, eu vou fazer um estudo para o projeto, os segredos bíblicos negligenciados pela igreja. Esse é um deles. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Né? A mente do sobrevivencialista é paliativa, é apagar incêndio, é resolver esse problema e parar. A mente do governo de Cristo, ela permanece, ela mantém. Então eu sei que eu tenho um problema espiritual e eu vou resistir até que o diabo desista. Tá? Quando o diabo não desistir, eu também não paro. E nós vamos ver quem é mais duro na queda. E é isso. Eu vou fazer um estudo sobre isso, vai ser muito bom. A ordem ela é importante. Ó. Primeiro você se sujeita a Deus, depois você resiste ao diabo. Minha pergunta é, os 7 filhos de Seva, eles resistiram a Deus? Eles sujeitaram-se a Deus? Não. Eles não conseguiam, nem conheciam. Eles não conseguiam resistir ao diabo. Entendeu? Porque o diabo pulou neles e arrebentou eles? Então muita gente quer resistir ao diabo, mas não quer se sujeitar a Deus. Chega para mim e fala, pastor, ora por mim porque o diabo está acabando com a minha família. Eu oro, mas vocês estão se sujeitando a Deus? Não. Então o diabo vai acabar com a família de vocês, irmão. Não vai fazer diferença nenhuma a minha oração. Eu vou falar pro diabo, seguinte, ó, esse cara aqui tá mandando eu te expulsar em nome de Jesus, e eu tenho autoridade, hein? Mas porque você não pode, daí o diabo vai falar, vem, chega aqui, pastor, vamos ter uma conversa. Pastor, esse cara aqui fica vendo filme pornográfico a noite toda. E aquele cara ali, ó, ele tá traindo a mulher dele. E aquela ali tá... Eu tô aqui, pastor, tô em casa. Eu tô, ó, feliz. Quando eles cantam, entra na minha casa, entra na minha vida, não é Jesus que vem não, pastor. Sou eu. Eu que entro. Aí como é que eu expulso um demônio desse? Entendeu? Fala comigo pra eu não ficar louco. Não expulsa, gente, não expulsa. Primeiro aprenda a sujeitar-se a Deus. A vontade soberana de Deus. Você quer morar no céu? Você quer viver a eternidade com Cristo? Você precisa aprender. Você não vai conseguir... Imagina. Você está namorando. Vocês estão quantos anos casados? 34 anos. Quando você conheceu o Tito. Aí o Tito, você se apaixonou pelo Tito. Aquele garoto lindo. Cabeludo. Lindo. Aí, se você não se apaixonasse e se você não se sujeitasse a ele, como é que você ia conseguir aguentar o Tito 34 anos? Entendeu? Agora, se você já odiasse o Tito no começo, você falasse, não suporto o Tito, credo. Aí o Tito usava coisa no cabelo para crescer o cabelo, que obviamente é o mesmo produto que eu usei, não deu certo. E aí com cheiro de cocô de galinha. Antigamente eles falavam, passa esterco de galinha que é esse cabelo. Olha o resultado, não passa em criança. E aí você chegava lá, pô, fedendo esterco de galinha. O que é isso? Eu vou ter que viver com esse cara. Você não se sujeita a ele no namoro, você não vive o casamento. Como é que você quer viver a eternidade com Deus se você não se sujeita nele enquanto está vivo? Para mim faz muito sentido, mas não, para muita gente isso não faz sentido nenhum. Para muita gente faz, não, mas depois eu me viro quando eu chegar lá, eu só quero chegar lá. Depois eu me adapto. Não tem mais tempo de adaptação. Você está ainda com a mentalidade do purgatório. Não existe. Te mentiram quando você era católico. Não existe purgatório. A chance e a decisão é aqui. Você decide querer viver a eternidade com Deus aqui. Só que se a tua vida é mundana aqui, você não vai viver a eternidade com Deus, porque os teus gostos, as tuas atitudes são mundanas. Você se sujeitou ao mundo. Esse é o grande lance. Então, quer ter autoridade? Cuidado. Quer expulsar demônios, mas não quer abandonar pecado. Quer autoridade espiritual, mas não quer obediência. Quer poder em nome de Jesus, mas não quer o governo de Jesus. Fica difícil, meu jovem. Fica difícil. A resposta do demônio é a melhor, né? Jesus eu conheço. Paulo, essa aqui é melhor. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas você? Quem é? Eu acho que é uma das fases mais assustadoras, mas ela é engraçada. E respondendo, porém, o espírito maligno, né, disse isso. Por quê? Porque tem uma coisa muito interessante. O mundo espiritual, eu vou traduzir como inferno. O inferno conhecia e reconhecia Jesus. E o inferno conhecia e reconhecia Paulo. Mas o inferno não conhecia aqueles homens. E aí que vem aquela história. A autoridade espiritual é reconhecida no mundo espiritual porque há uma vida rendida a Cristo no mundo natural. Não tem como você ser um crente espiritual se na fonte da tua vida, que é o mundo natural, você não é rendido a Cristo. Entendeu?
Ah, não, mas é que eu conheci um pastor que ele falava assim, a Bíblia manda vigiar e orar. Eu não sou muito de orar, mas eu fico vigiando, eu vigio a vida de todo mundo, eu fico só vigiando. Ele era o crente ventilador, sabe o crente ventilador? Ele fica assim na igreja. Não perde uma. O culto inteiro assim, ó, só olhando. Pô, meu irmão, entendeu? Não tem como. Paulo era conhecido no inferno porque ele era conhecido, sabe aonde primeiro? No céu. Por isso que o diabo tinha medo dele. Porque o diabo falava, eita, eu já vi esse cara andando com Jesus assim, ó. Nossa! Paulo eu sei quem é, o diabo diz. Paulo tinha autoridade contra as trevas porque ele vivia debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ele não era discípulo de um apóstolo, ele não era capacho de um pastor superpoderoso, ele não era do fã-clube do cantor mais famoso da internet, ele vivia debaixo da autoridade de Jesus. A pergunta continua ecoando então, vamos lá. Mas vós, quem sois? Se o diabo pudesse estar aqui hoje, ele pudesse aparecer assim, puf, e falar assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você quem é? Qual que seria a tua resposta? Vamos lá. Qual que seria a tua resposta? Se ele mudasse a pergunta, para ficar mais fácil, ele perguntasse assim, quem você é quando ninguém vê? Ou quem você é quando está fora do culto? Ou que tipo de líder você é quando está fora do púlpito? Ou que tipo de adorador você é, Diego, quando está fora do louvor, da música? Ou que tipo de pregador você é quando você está com o microfone desligado? Ou que tipo de intercessor você é quando você está fora da reunião de oração? Se o diabo pudesse fazer essa pergunta, esse desafio, o que a gente responderia? E isso é um desafio para nós. Porque isso nos traz a consciência de que ser crente não é para qualquer um. Por isso que cada vez mais, nós crentes que buscamos a verdade da palavra, vamos ser um grupo reduzido. E cada vez mais, aqueles que querem continuar com o mundo, usurpando as coisas do reino, e eles vão para o inferno, vão ser aqueles grandes públicos de cantores e pastores superstar. Infelizmente é isso. O mundo espiritual não se impressiona com a aparência religiosa. Os demônios, eles não se intimidam com o teatro. O inferno conhece quem pertence a Cristo e também sabe identificar isso. E aí, irmãos, a gente entra no campo da religiosidade, o que tem vivido hoje as pessoas, né? Mateus capítulo 15, verso 8 diz assim, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então tem muita gente que prega, mas o coração está longe de Jesus. Tem muita gente que dá o dinheiro, mas o coração está longe de Jesus. Não quer que seja uma oferta, é só, entendeu? Tá aqui, ó. Eu já contei para vocês a história do rico que me buscou no aeroporto. Já contei essa história? Eu vou contar de novo, vocês vão lembrar. Eu fui pregar numa cidade e tal, não vou falar qual é. E aí um irmão rico foi me buscar no aeroporto. Aí chegou, me buscou no aeroporto, um carrão importado, lindo na época, eu nem sabia que carro era aquele. Aí era perto da hora do almoço, ele falou, pastor, o senhor prefere ir pro hotel ou prefere almoçar? Eu falei, tá na hora do almoço, prefiro almoçar. Uma churrascaria top, caríssima, comemos de tudo e tal, na época do dinheiro, não tinha Pix ainda. Na hora de pagar, quanto deu aí, meu jovem? Na época, sei lá, deu R$200. Era, tipo, muito caro. Deu R$180. Acho que era isso. Aí ele pegou e deu 2 notas de 100 e falou pro garçom, não, pode ficar com o troco, uma gorjeta e tal. Pô, era uma gorjeta de R$20, era muito dinheiro. Aí eu falei, ó, que rapaz bondoso, né? Porque você faz boas obras também, faz parte do cristão. Né? Eu tava falando pra Fran, eu gasto R$200 por mês comprando rifa de crente. Os crentes... os meninos da Assembleia lá, o Ineu, que é o baterista, o Alexandre, que é meu querido, meu amiguinho lá, ele sempre tem lá o grupo de jovens, pizza dos jovens para comprar mesa de som. Ele manda para mim, pastor, vai, compra aí. Eu não vou comer a pizza, mas compra aí. O menino da Assembleia de Deus lá do São Pedro, que era mecânico aqui da loja, rifa para comprar televisão da sala das crianças da igreja. Eu compro 5 todo mês eu destino um valor para comprar rifa de crente, né? O Roberto da Estação da Música, feijoada gauchesca para comprar não sei o que da Igreja Assembleia de Deus do Bela Vista. Tome aqui. Eu vou indo, entendeu? Porque isso também faz parte do cristianismo. Boas obras também faz parte. Principalmente aos domésticos da fé, tá? Principalmente aos domésticos da fé. Aí ele deu a gorjeta. Aí ele estava indo pro hotel, paramos num sinal e tinha um cara fazendo malabarismo, tal. Bem, um artista mesmo. E aí eu comentei com ele, falou, rapaz, é bom mesmo, acho que eu vou dar uma gorjeta pra ele, porque ele tá demonstrando arte, tá trabalhando, não tinha aspecto de drogado, nem nada. Ele, não, pastor, não se atreva, deixa que eu... Ele abriu a janela ali, deu
não lembro se 10, 20 reais pro cara. Diante de Deus, eu ia dar R$1. O cara deu tipo 20, na época, faz muitos anos. Aí tá, daí fui pro hotel, aquele negócio todo, no culto, ele foi me buscar pra ir pro culto. E obviamente, na hora do culto, eu sentei do lado dele, porque eu já criei uma conexão com ele, né? E eu fiquei ali na primeira fila, ele do meu lado, tá. Aí tinha aqueles envelopes de oferta, chegou na hora do ofertório, peguei meu envelope que é assim, né? Peguei aquela oferta que é assim, que tava aqui assim, escondidinha, no meu envelope pra ninguém ver, né? E aí ele pegou o envelope dele. E aí... Aí a minha... 5 pila. Não, a minha mente analítica, né? Eu fiquei assim... Foi o que eu pensei. Eu pensei, vai dar R$1.000. Cara, ele deu R$20 pro garçom, deu mais 20 pro malabarista. Pô, pra Deus, mano, ele tá na igreja. Eu falei, cara, eu fiquei assim pensando, Aí eu fiquei olhando assim, ó. Eu queria ver quando queria ofertar. Ele pegou R$2 e colocou no envelope. Daí, claro, mas eu entendi. Ele não tá preocupado em impressionar Deus, ele quer me impressionar porque eu sou pregador que veio de fora. Você entendeu? Só que ele se lascou porque o dia que ele e eu morrer, a gente vai na fila, ele vai falar, Carlos Rivas, lembra de mim? Eu lembro agora. Aquele ali no trono branco, eu não sei. Eu lembro de ser o cara dos R$20, né? Mas aquele ali, meu jovem, eu não sei. Não, você gastou teu dinheiro impressionando o cara errado. Entendeu? É isso, não é? Esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, tá? E esse é o retrato da religiosidade sem rendição a Cristo, né? A pessoa honra com os lábios, o coração vive no mundo, participa do culto, mas não abandona o pecado, canta, mas não se arrepende, ora, mas não perdoa, diz Senhor, mas não obedece, faz 1 milhão de rituais na igreja, mas nunca entregou sua vida para Jesus. Esse é um problema do cristianismo de hoje. Para a gente encerrar, irmãos, o nome de Jesus milagroso como um talismã versus um coração rendido ao Senhor. As pessoas hoje estão buscando o Senhor Jesus ou elas estão apenas buscando os benefícios do nome de Jesus? Essa é a pergunta. O que as pessoas estão buscando na igreja? Porque assim, é válido motivos variados para que a pessoa vá à igreja, né? Está doente? Vai lá na igreja. A Bíblia fala que é notório que aquele fato gerou temor sobre toda aquela população. E o nome de Jesus foi engrandecido em toda Éfeso. O número de livros queimados foi tão grande que é impensável nos dias de hoje, livros de magia. Então que a nossa vida possa não gerar confusão, mas gerar confissão de arrependimento em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu mando para vocês depois no grupo o estudo todo, porque eu e a minha paixão por estudar a Bíblia, e quando eu leio um texto desse, eu consigo achar tanta coisa nisso. Não sei como é que vocês leem a Bíblia, se vocês leem, só leem, mas eu vou lendo coisa, eu leio um versículo e falo, nó! Daí eu leio o segundo e falo, ih! E aí vai abrindo aquelas, tipo um organograma, vai abrindo coisa, e eu vou fazendo risquinhos, eu vou falando, nossa, aqui, e vai chegando e falo, nossa, Jesus. Enfim, que isso possa ter alimentado vocês hoje. E possa ter puxado a orelha de alguns e trazido coragem para outros e trazido alerta para outros. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse estudo, obrigado pela tua preciosa mão, cuidado e atenção sobre nós. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que de agora para sempre nós possamos te servir e te seguir e continuar sendo sérios na tua palavra, no teu reino. Nós temos o prazer de falar o nome de Jesus, porque nossa vida é rendida ao Senhor. Sentimos essa autoridade dada pela nossa conversão e pela nossa vida em santidade. Mas, Senhor, que nós possamos alertar aqueles que só querem os benefícios desse nome, que acham que o nome de Jesus tem um poder mágico, que não tem. Que primeiro vem a rendição, depois vem a autoridade. Que nós possamos estar rendidos a este nome, nome soberano, nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Amém?